Olá pessoal, tudo bom? É mais um prazer aí estar com vocês, né? Compartilhando aí, né? Mais uma vez, um pouco do nosso conhecimento com vocês, né? Para mim é sempre um prazer entrar nos lares de vocês, entrar nos celulares de vocês, até que, se Deus quiser, a gente vai estar juntos, presentes novamente. Para mim é uma satisfação muito grande que vocês permitam que eu entre nos lares de cada um de vocês, meus queridos alunos, ok? Satisfação a todos. Meninos, meninas, antes da gente iniciar, né, começar da onde eu parei, eu já deixei na plataforma uma atividade para vocês entregarem no SECAP, com a data do dia 8/6. Essa atividade, vocês poderão entregar num dia, por exemplo, que vocês forem entregar uma prova de um professor que deve ser entregue naquele dia. Por exemplo, segunda-feira agora, dia 15, tem uma prova do professor X para vocês entregarem. Aproveitem e leve a atividade. Essa atividade já está na plataforma, ok? Toda semana eu vou estar postando aí uma atividade para vocês, combinado? E na nossa última aula, turma, falei sobre drenos, sondas, né? E postei um vídeo para ilustrar mais a minha fala com relação à importância, os objetivos, as finalidades, os cuidados de enfermagem, qual que é o objetivo de drenos, né? Sondas e assim sucessivamente. Então, assim, sempre coloco para vocês qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de indagação, qualquer tipo de levantamento, podemos estar agendando aí, né, uma videoconferência no Zoom, tá? No Google Meet, e também, como eu sempre digo para vocês, pode estar mandando para mim no privado, pode estar mandando para mim perguntas para mim no coletivo, aí fica a critério de vocês. E aí, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco, irei passar para vocês sobre fios de sutura, tá? Tá lá na nossa literatura, na página 12, perfeito? Toda cirurgia, né, podemos dizer assim, maioria das cirurgias, elas têm necessidade de síntese, né, que é a união dos bordos. Inclusive, o último assunto que nós falamos foi sobre o que? Hemostasia, síntese, preensão, né, e diérese, que é o que? Corte, né, exerese, né, retirada. Então, pessoal, se praticamente todas as cirurgias requer sutura, tenhamos que entender que os fios de sutura, eles são divididos em duas classes, né, particularmente falando. Quais seriam essas classes? Nós temos fios absorvíveis e fios não absorvíveis, não é isso? Os fios, a finalidade deles é o que é? Como eu falei para vocês agora, unir os bordos, fechar, né? Na cirúrgica 1, quando vocês estiveram comigo, passamos pelas etapas da cirurgia e vocês puderam ter comigo o passo a passo, que é o protocolo de qualquer cirurgia. E lembrando que a última fase dela é qual que é? O curativo, né? E a sexta fase, a sétima é curativo, e a sexta fase o que é? Síntese, união dos bordos, perfeito? E aí, gente, nós temos que entender que os fios de sutura, eles, além de dar sustentabilidade, além de colaborar na cicatrização, eles têm a sua importância para evitar risco de infecção quando existe porta de entrada. Por isso que é importante o médico cirurgião, ao suturar, né, uma lesão, ao suturar uma ferida, ao suturar um processo invasivo, né, num cirúrgico, por exemplo, ele suturar de uma forma bem realizada, para que não haja o que? Porta de entrada de infecção, como nós vimos lá em cirúrgica 1. Não sei se vocês se recordam. Cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção, cicatrização por terceira intenção, né? Lembrando que a melhor é a primeira intenção. A segunda já tem presença de sinais flogísticos, porque você visualiza secreção, você visualiza exudato. E
A terceira já é o que? Deiscência, rompimento dos pontos, né? Poderia ter até uma evisceração, exposição de alguns órgãos, devido a esse problema de uma cicatriz, de uma sutura, perdão, mal realizada, ou também por problema do próprio paciente que não fez um pós-operatório fidedigno e correto. E aí, pessoal, os fios de sutura, eles são classificados então em absorvíveis e não absorvíveis. Os fios absorvíveis, eles são feitos, né, praticamente assim falando, a nível de conhecimento também, do intestino delgado de um carneiro sadio, tá? Ele também pode ser feito de plantas, ele pode ser feito também, ele pode ser a matéria-prima dele, né, digamos assim, o princípio dele pode ser também da cana-de-açúcar. Então são fios absorvíveis, né? Eu chamo de que, João? Catiguti e fita Gucci, principalmente. Vocês terão oportunidade de ter contato, né, com vários fios de sutura. Lembrando que cada hospital, prestem atenção, gente, cada hospital ele trabalha com protocolo. Né? Pode ser que eu fale de fios de sutura aqui na aula que não tem no hospital que você já está trabalhando, que não tem no hospital que você já está estagiando. É uma questão de política adotada de cada hospital, né? Então eu vou falar de alguns fios, pode ser que alguns vocês já tenham conhecimento, já foram e já são familiarizados por eles, e outros não, vocês ainda não estão aí, não viram ainda, não tiveram contato. Tem algum problema? A princípio não. É vendo, vivenciando, praticando que a gente, né, tem mais contato e mais segurança com relação aos fios de sutura. Quando eu falo fio de sutura catiguti simples, fita Gucci simples, por que, João? Porque ele não tem o que nós chamamos de sal de cromo. Esse sal de cromo, pessoal, é uma substância que ela é impregnada no fio de sutura absorvível quando é uma cirurgia grande, quando é uma cirurgia que requer mais cuidado no seu pós-operatório, correndo o risco de romper no pós-operatório. Então, essa cirurgia requer um fio mais resistente. Então, para que eu, enquanto médico, tenha um fio mais resistente, eu vou usar um catiguti simples? Eu vou usar um fita Gucci simples? Não. Eu posso usar um catiguti ou um fita Gucci levemente, moderadamente, né? Ou fortemente, o que, João? Cromado, certo? Todas as vezes que vocês lerem, tá lá na literatura, na página 12, todas as vezes que vocês lerem fio de sutura levemente, moderadamente e fortemente, significa que eu preciso, enquanto médico, que este pós-operatório seja um pós-operatório mais cauteloso, né? Uma cirurgia grande, uma cirurgia que houve alguma complicação nela e assim por diante. Os fios de sutura, né, como a gente falou, eles podem ser absorvíveis e não absorvíveis. Absorvíveis dentro do organismo, vão suturar órgãos importantes, né? Eu tenho órgãos internos e tenho órgãos externos. Por que isso? Órgãos externos, eu tenho a pele. A minha pele é um órgão externo, que é o maior órgão do corpo humano. E os órgãos internos são os nossos órgãos mesmos, vitais, que nós temos, né? E assim sucessivamente dentro da nossa anatomia. Então, os fios absorvíveis, eles podem ser chamados, mais uma vez falando, catiguti e fita Gucci. Catiguti simples, fita Gucci simples. Aí eu tenho catiguti levemente cromado, moderadamente cromado e fortemente cromado. O que vai diferenciar na escolha, porque quem vai escolher é o cirurgião, né? Assim falando, o próprio instrumentador já está acostumado com a preferência dele, dependendo do tipo de cirurgia que vai ser realizada e assim sucessivamente, já sabe qual o tipo de fio que ele vai utilizar naquela cirurgia, ok? E como eu falei, nós temos de ordem naturais, né, que são de ordens de origem animal, né, de origem botânica, que são plantas, né, de raízes, né, e alguns tipos, né, de determinados alimentos, por exemplo, como a cana-de-açúcar, e de ordem artificial, que são feitos, por exemplo, de algodão,
pode ser feitos, por exemplo, de linho, né? Ou seja, o bicho da seda, né? E assim por diante. Então, fita guti, catiguti são fios absorvíveis, correto? São fios que serão usados para suturar por dentro do paciente. E quando eu falo de fio de sutura, eu falo de fio de sutura monofilamento e fio de sutura multifilamento. Qual que é a diferença, João? Quando eu falo fio de sutura monofilamento, é um fio de sutura único, né, que ele só está formado por um único fio de sutura. Quando eu falo multifilamento, significa que eu tenho um único fio de sutura entrelaçado entre vários fios de sutura, o que vai deixá-lo mais resistente. Então, na medicina, na enfermagem, vocês também encontrarão fios de sutura monofilamento único e multifilamento, que são vários fios de sutura entrelaçados entre um só, que vai estar, ou seja, vai apresentar mais resistência para aquele paciente. Isso aí, como eu falei para vocês, quem vai direcionar, quem vai falar melhor, quem vai escolher melhor para cada cirurgia, para cada fio, é o cirurgião, correto? Quando a gente tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, ou a gente vai na coordenação de enfermagem, na supervisão de enfermagem, mas cada fio, cada cirurgia é um fio de sutura, perfeito? E aí nós temos aí o catiguti, né, que é um exemplo que eu falei para vocês, né? Ele tem cores, ele tem diâmetros, ele tem a sua apresentação, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Como eu falei, dúvidas vocês vão enviar para mim, agendar uma aula, né? Uma aula tira dúvidas, para que vocês façam uma boa avaliação, né? Que já está marcada para vocês fazerem, correto? E aí a gente vai tirar todas as nossas dúvidas quando vocês desejarem fazerem essa aula tira dúvidas. Perfeito, gente? Então nós vamos continuar falando sobre os fios de sutura e aí depois vocês mandam qualquer, né? Pessoal, só para lembrar, né, que a nossa avaliação ela está marcada para o dia 28 de julho, mas já está na plataforma, mas sempre eu vou comunicando com vocês para que vocês fiquem inteirados de todas os movimentos que vão ocorrendo aí, correto? Então, gente, falar ainda sobre fios absorvíveis e não absorvíveis, a gente também, como eu falei, a gente tem o fita guti, né, que é um fio absorvível. Nós temos o Dexon, que é um outro nome de fio absorvível, e nós temos também o Vicryl, que é um outro tipo de fio absorvível, tá? O que vai trazer ele a ter mais resistência, a sua finalidade, né, unir os bordos, mas o que vai trazer ele ter mais resistência é a presença do sal de cromo, como eu havia falado para vocês no início da aula. Levemente, moderadamente e fortemente cromado. Se vocês perguntarem assim, quanto tempo demora para um fio de sutura ser absorvido pelo organismo? Cada genética é uma genética, cada paciente é um paciente, cada organismo é um organismo. Nós estamos falando de fio de sutura, né? Então, eu tenho pacientes que poderiam, por exemplo, 20 dias demorar para ser absorvido um fio de sutura. Eu tenho pacientes que demorariam, por exemplo, 15 dias. Eu tenho pacientes que demorariam, por exemplo, 40 dias. Então, isso vai variar de genética para genética. Não tem como a gente pontuar isso daí numa mediana. Isso varia de pessoa para pessoa, certo? E aí, gente, como eu falei, ele pode ser montado, né, ou não montado. Né? O fio de sutura, quando ele é montado, ele vem o quê? Com uma agulha, né? Agulha côncava, meia lua, e quando ele não é montado, ele vem um rolinho. Hoje, o que nós mais encontramos dentro das redes hospitalares, nos blocos cirúrgicos, durante as cirurgias, são os fios de suturas montados. São aqueles fios de sutura que já vêm com a sua agulha, para que o instrumentador, que está com a roupa estéril,
ele tenha toda a autonomia para manusear o fio de sutura, glampear ele, né, numa pinça e entregar para o cirurgião fazer a sutura no paciente, ok? Às vezes, quando o cirurgião tem muita segurança no instrumentador, a última camada muscular, né, a última parte da pele que falta para ser suturada, às vezes ele deixa para o instrumentador suturar. Quem que carimba, quem que checa? É o médico. Às vezes, né? Teoricamente isso não estaria correto, né? Porque a gente sabe que isso é responsabilidade do médico. E os fios não absorvíveis são aqueles fios que são pessoas que recebem eles, que são suturadas e que quem vai retirar ele é a enfermagem ou o próprio médico. Né? Por exemplo, um corte no supercílio, né? Um corte na região maxilar, um corte na região da face, um corte na região temporal, né? Um corte na região, por exemplo, do rádio, um corte, por exemplo, na região do úmero, né? Então, ou seja, esse fio de sutura que vai fazer com que o paciente precise dele, porque ele está perdendo uma quantidade de sangue, ou é porta de entrada de infecção, alguma coisa nesse sentido, é fios o quê? Não absorvíveis. Se vocês perguntarem, professor, quantos dias um fio fica no organismo? A literatura é clara. Ela fala pra gente que é em torno de 8 a 9 dias, né? No máximo. Varia, oscila. Né? Como a gente falou, varia de genética para genética, mas no geral, cada paciente tem uma resposta terapêutica de um outro paciente. Pode ser que no 7º dia, talvez já dê para a gente tirar esse fio de sutura do paciente. Então, os fios não absorvíveis, como está falando aqui, são aqueles que, mesmo sofrendo a ação de enzimas orgânicas, não são absorvidos e permanecem envolvidos no tecido fibroso, ou seja, ele vai ficar ali o tempo que for necessário. Ele não vai sofrer nenhuma alteração de nenhuma enzima do nosso organismo. Ele vai ficar o tempo que for necessário, porque ele é um fio que ele não é de origem natural. Ele é um fio de origem artificial. Então, se ele é um fio de origem artificial, quem é responsável é a enfermagem, é a medicina, que vai retirar o fio de sutura, né, deste ou desta paciente. Né? Como a gente falou, ele pode ser oriundo, ele pode ser fabricado, né, o princípio dele seda, como está falando a literatura, algodão, linho, né, e tanto os fios absorvíveis e os não absorvíveis também entram na categoria de multifilamento e monofilamento, como eu falei no primeiro encontro agora de hoje. Não esqueçam, fio de sutura monofilamento é um fio somente único. Fio multi são vários fios entrelaçados em um só. Né? Isso significa que ele se torna o quê, professor? Mais resistente. Né? Porque, gente, cada cirurgia é uma necessidade de usar um fio de sutura adequado para aquele ou para aquela paciente. Como eu já falei, cirurgia cardíaca, né? Abriu o externo com os afastadores, né? Cerrou, né, o gradil costal. Vai ser qualquer fio de sutura para costurar o gradil costal? Não. Tem que ser um fio de sutura de aço inoxidável, né? Apesar que é um fio interno, né? Ele não é absorvido, né? Ele não é absorvido. Ele vai ficar o tempo que for necessário no organismo do paciente, tá? Até que ocorra o que nós chamamos de quê? De ossificação, né? Ou seja, houve o quê? O osso ele praticamente encontrou e não tem mais problema nenhum. Quando ocorre que esse fio de sutura ele manifesta, né, eu chamo de exteriorização de fio de sutura. O que é isso, professor? É um corpo estranho que está no organismo da pessoa. Se é um corpo estranho que está no organismo da pessoa, eu tenho que entender que o meu organismo ele está rejeitando aquilo que está dentro de mim.
Então, não é para a enfermagem ficar preocupada, não é para o acompanhante ficar preocupado, não é para... É porque, na verdade, o organismo não está aceitando aquele corpo estranho. Qual que é a conduta? Se é um paciente pós-operatório cardíaco, 5, 6 anos, né, passou a mão assim, sentiu, né, um ferrinho na pele, né, chame alguém da família, né, geralmente para avaliar junto, vai no espelho, visualiza, e se vê que realmente está vendo um ferrinho, procura o hospital que fez a cirurgia o mais breve possível, ou seja, procura ele ontem. E aí vai ser feito todo um processo, de preferência invasivo, que vai retirar esse fio de sutura não absorvível, porque ele é feito de aço inoxidável, e aí vida normal. Né? Nada mais é do que um corpo estranho. Quando eu falei na aula passada de drenos e sondas, quando a sonda, quando o dreno sai da região do espaço, né, hemiclavicular ou do espaço, né, intercostais, que está presente o dreno quando um paciente apresenta derrame pleural ou empiema pleural, presença de pus na cavidade da pleura, pode ser que o dreno saia. Quem fez mastectomia radical, mastectomia parcial, né, uma mulher mastectomizada, por exemplo, né, vai ao banheiro tomar o banho e de repente o dreno sanfonado, nós vimos, postei modelos de drenos para vocês, ele pode sair. Por quê? É corpo estranho. O organismo ele é inteligente, o organismo ele sabe que o que ele quer, o que ele não quer. A mulher que coloca o dispositivo intrauterino, que é o DIU, tem mulher que não pode com DIU, por quê? Se colocar, o organismo vai, expulsa ele, né? Isso faz parte de quê, gente? Da fisiologia humana do organismo de cada ser humano, né? E aí, a gente tem o de seda, né, que é derivado de filamentos de seda, né, que é o do casulo, que é o bicho da seda, né, ele é impermeabilizado, não permite a infiltração de líquidos através de suas malhas, e ele também tem as suas cores, tem a sua apresentação, ele pode ser montado ou não montado. O que significa isso, João? Montado ou não montado? Ele pode vir com agulha, ou ele pode vir sem a agulha, tá? E a gente tem também um de algodão, que é a mesma situação, que ele é feito do fio de ele é feito de algodão, fio de sutura, que é um fio não absorvível, né? Quem que vai retirar ele? A enfermagem. Alguém vai abrir alguém para tirar fio por dentro? Não. Esse fio, ele é absorvível? Sim. Quem que vai absorver ele? As enzimas produzidas pelo nosso organismo. Não existe médico nenhum que vai abrir o organismo para tirar o fio de sutura. Aquele fio de sutura, ele já está ali, ele é absorvível e ele vai sofrer uma ação com as enzimas. Os fios externos, eles também sofrerão, por exemplo, uma ação que eu posso chamar de reação tissular para algumas pessoas. O que significa reação tissular? Alergia, uma discreta alergia, um prurido, uma coceirinha leve. Na maioria das vezes seria isso, tá? Mais do que isso, nada mais. E aí nós temos os fios metálicos, como eu falei para vocês, que são os fios mais resistentes, que requer maior observância na sua utilidade, na sua finalidade, né? Suturas de ossos, por exemplo, como colo do fêmur, cabeça do fêmur, crista ilíaca, né? Nós temos a parte escapular, nós temos a clavícula. Então são áreas, por exemplo, né, proeminências ósseas ou acidentes ósseos que precisam de um fio de sutura mais resistente. Não pode ser qualquer fio de sutura. Eu estou falando de catgut? Não. Eu estou falando de fita gut? Não. Eu estou falando de Vicryl? Não. Eu estou falando de Mercilene? Não. Eu estou falando de Etbond? Não. Tem que ser um fio de sutura mais resistente. Como eu já falei para vocês no início da nossa aula de hoje, falando de fio de sutura, para cada cirurgia é um fio de sutura que vai ser utilizado naquele paciente. E aí nós temos o nylon e o Mercilene, como eu falei, o Etbond, que são fios de sutura não absorvíveis, não absorvíveis. E quem vai ser responsável por estar retirando esses fios? A enfermagem. Quanto tempo que demora para a pessoa ir lá no PSF,
no postinho, na policlínica, no consultório do médico para tirar? 10 dias, né? Depende da literatura, no máximo 10 dias, que é o mais importante, que é o tempo que gasta para fazer o processo de o que? Desidratação desse fio de sutura, né? Nada de pomada, nada, né, de coberturas que vão hidratar aquele fio de sutura e deixá-lo úmido. Eu preciso de um álcool absoluto, por exemplo. Qual que é a importância dele? Além de fazer uma descontaminação daquela área que eu preciso, quero proteger aquele paciente para que evite porta de entrada, ele vai fazer uma ação que eu chamo de quê? De desidratação. Ele vai fazer uma ação em que o fio de sutura se desidrate mais rápido, para que aí a gente consiga retirá-lo também com mais facilidade, né? Como a gente falou, um fio de sutura, uma sutura bem realizada, né, tanto fios absorvíveis quanto fios não absorvíveis, o paciente ganha muito com isso, né? Porque quando ele é de uma forma feita tecnicamente 100% zelosa, não tem evidências de riscos de porta de entrada, né? Tanto da parte interna quanto da parte externa do organismo de uma pessoa. Porque nós, da enfermagem, quando é da parte externa, nós vamos fazer os curativos, nós vamos colocar o álcool, nós vamos observar se tem sinais flogísticos naquele fio de sutura. Quais são os sinais flogísticos, João? Dor, rubor, calor, edema e alteração da função, né? O paciente está com dor, tem exudato, tem pulso, está vermelho, está aumentado o local, né? O tamanho né, da área está aumentada. Então, são chamados de sinais flogísticos, né? Que são sinais de infecção de um fio de sutura, por exemplo. Então, é o papel da enfermagem que nós observamos, né, isso daí, anotamos, registramos, passamos para o colega do plantão, que vai assumir o plantão, para que ele acompanhe o plantão dele e que no próximo dia, né, passe isso para o médico, como que está a aparência desse fio, a aparência dessa sutura, que o paciente está poliqueixoso, o paciente está reclamando, né? E pode ser que houve ali uma porta de entrada entre um fio e um outro fio, ficou um espaço maior, e aí, né, infelizmente, algum micro-organismo, né, que está aí no espaço fez sua morada ali, certo, pessoal? Então, fio de sutura é muito importante, né? Principalmente os não absorvíveis, que nós iremos ter contato, que nós iremos cuidar, que nós iremos observar, que nós iremos registrar, que nós iremos anotar e ver tudo aquilo que está acontecendo com o nosso paciente, seja ele de linho, seja ele de polietileno, seja ele de originado de algodão, né? Qual for a realidade daquele hospital que eu estiver usando fio de sutura não absorvível, né, eu vou estar sabendo aquilo que eu estou realizando de uma forma ética, né, e de uma forma profissional. Pessoal, então, para a gente fechar esse nosso momento de hoje, né, deixei para vocês aí sobre fios de sutura, tanto absorvíveis quanto não absorvíveis, sal de cromo, por que eu uso o sal de cromo, por que ele é levemente cromado, por que ele é moderadamente cromado, por que ele é fortemente cromado, o que é um fio de sutura catgut, o que é um fio de sutura fita gut, o que é um fio de sutura mercelene, etbond, né, vicryl, tá? Principalmente quando eu falei do metálico, né, o que é uma exteriorização de fio de sutura, tá? Por que ocorre essa exteriorização de fio de sutura em algumas pessoas? Qual que é o tempo médio da permanência no período de absorção do fio de sutura no organismo de um paciente pós-operatório, principalmente na parte interna, né? E na parte externa, lembrando que na parte externa quem retira é a enfermagem que faz esse procedimento, né? Então a aula de hoje foi sobre essas questões, tá bom? Dúvidas, como eu já falei, vocês podem entrar em contato comigo para que possamos agendar aí a nossa aula Tira Dúvidas, tanto no Google Meet, quanto no Zoom, no privado, ou também
na coletividade. Como eu já falei, né, a nossa avaliação ela está marcada aí para o dia 28/7, mas eu vou estar avisando também com antecedência, está na plataforma, ok? E qualquer dúvida que vocês tiverem, não fiquem com dúvidas, envie para mim, tá bom? Na próxima aula a gente falarei sobre outro assunto importante, que vai ser da nossa matéria também, e aí vocês vão já se preparando para a nossa avaliação. Ok, pessoal? Muito obrigado, tenham todos aí um bom fim de semana, tá? E que breve estaremos juntos, se Deus quiser, tá certo? Um forte abraço para todo mundo, tá, pessoal? Se cuidem, usem máscara, álcool em gel, né? Evite aglomeração, ok? Vamos fazer a nossa parte, tá certo? E aí tudo vai dar certo, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês aí comigo. Qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um forte abraço, turma. Obrigado.